Olá, pessoal! Vocês já ouviram falar de Armando Corrêa? Pois bem, ele foi, ou melhor, para ser mais preciso, era para ter sido, já que sua candidatura foi substituída na reta final da campanha de 1989, o primeiro evangélico a concorrer à presidência na nova República. Corrêa era pastor da Assembleia de Deus. Embora um outro pastor, líder dessa denominação pentecostal, tenha contestado essa identidade na época. E ele era também empresário. Por sinal, o Jornal do Brasil noticiou durante a campanha a presidente que Corrêa era proprietário de 47 fazendas no estado de Roraima. Conquanto, na época, os evangélicos não atingissem 10% da população brasileira, embora esse percentual viesse crescendo ao longo das décadas, ele procurou, no tempo que durou a sua campanha, tentar capitalizar com sua identidade religiosa, se apresentando como o representante dos evangélicos e demais explorados. Não foi a primeira vez que Corrêa se lançou à disputa de um cargo majoritário. Por duas ocasiões, ele concorreu à Prefeitura de São Paulo, em 1985 e 1988. Em ambas ocasiões, ele não atingiu nem 1% dos votos válidos. Corrêa concorreu pelo PMB, o extinto Partido Municipalista Brasileiro, agremiação que ele fundou e presidia na época. O PMB se definia como um partido nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, e sim nacionalista e cristão. Aqui cabe um registro. Em 2011, quando o Kassab fundou a versão contemporânea do PSD, Partido Social Democrático, que na sua primeira versão foi fundado por Getúlio Vargas, definiu a nova sigla como nem de direita, nem de esquerda, nem de centro, e sim a favor do Brasil. Podemos, então, constatar que Kassab foi pouco original na autodeclaração do seu partido. Porém, no dia 31 de outubro de 1989, a 16 dias do primeiro turno do sufrágio presidencial, uma notícia causou um estrondo, um abalo na campanha. Após negociação envolvendo o próprio Armando Corrêa, Silvio Santos o substituiu como candidato do PMB. Sim, o lendário animador de auditório, apresentador de programas de entretenimento, campeão de audiência nas tardes e noites de domingo, nas décadas de 1970, 80 e 90. E proprietário do SBT, o Sistema Brasileiro de Televisão. Na época, já vice-líder de audiência. Pouco antes do ingresso de Silvio Santos no PMB, o seu grupo político negociou com o então PFL, Partido da Frente Liberal, a retirada da candidatura de Aureliano Chaves, que estava estacionado, oscilando entre 1% e 2% das intenções de voto. Porém, a negociação acabou não logrando êxito e restou a Silvio Santos negociar com o PMB. E foi lançada a chapa Silvio Santos e Hugo Gadelha como seu
vice. Como as cédulas eleitorais já tinham sido impressas com o nome de Armando Correa entre os candidatos, Silvio Santos apareceu na propaganda eleitoral ensinando o seu eleitor a assinalar o número 26, o de Armando Correa, e criou uma versão do seu jingle de programa de auditório. É o 26, com Silvio Santos chegou a nossa vez. Nos poucos dias em que Silvio Santos esteve como candidato, ele disparou nas pesquisas eleitorais. Na primeira pesquisa, no primeiro levantamento do Instituto Datafolha, com o animador de auditório, ele apareceu empatado em segundo lugar, com 14% das intenções de voto, com Lula e com Brizola, que estava com 13%. A liderança estava com Collor, com 21%. Porém, a vantagem do ex-governador alagoano tinha caído sensivelmente com a entrada do homem do baú na disputa. Então, a entrada de Silvio Santos causou uma apreensão geral, mas principalmente na campanha de Collor. Porque a ascensão de Silvio Santos, ela estava ocorrendo, sobretudo, às custas da desidratação da campanha de Collor. O animador de auditório se apresentou como o concorrente daquele que se apresentava como caçador de marajás no eleitorado do centro à direita. Em pouquíssimos dias, a candidatura do homem do baú foi alvo de 18 pedidos de impugnação no TSE. Um deles feito por uma figura até então desconhecida, que atuava como tesoureiro no Comitê Central da campanha do dito caçador de marajás, Eduardo Cunha. Ele mesmo, que viria a ser presidente da Câmara no segundo mandato de Dilma Rousseff, ele que colocou para votação o pedido de impeachment da então presidente e que pouco tempo depois do impedimento de Dilma foi cassado pela Câmara e depois preso pela Operação Lava Jato por atuar em esquemas de corrupção e se enriquecer ilicitamente. Cunha verificou que o PMB não havia cumprido uma exigência da legislação eleitoral da época, que era ter realizado, no mínimo, 9 convenções estaduais e, no mínimo, 1/5 de convenções municipais. Por fim, para a frustração dos entusiastas da campanha do Homem do Baú e para a alegria, sobretudo, dos apoiadores de Collor, o TSE impugnou a candidatura de Silvio Santos. Entre os motivos apresentados pelo TSE para justificar a impugnação da campanha do animador de auditório, além dos motivos elencados na petição de Eduardo Cunha, estava a de que a legislação eleitoral vetava a candidatura de quem, nos 6 meses anteriores à campanha, tivesse exercido cargo ou função de direção, administração ou representação em empresas concessionárias ou permissionárias de serviços públicos. Como o SBT era uma concessão pública e Silvio Santos, na prática, fosse o seu administrador, sua candidatura estava fora do enquadre eleitoral.
É isso aí. Se você gostou desse conteúdo, dê um like para ajudá-lo a chegar a muito mais gente. Um grande abraço a todas e todos.